Olá, queridos, aqui é a professora Evelyn Chambarelli. Hoje nós iremos falar sobre crase. O que é a crase? A crase é quando a gente tem um verbo que exige a presença de uma preposição a. Esta preposição irá se juntar ou com o artigo feminino da palavra que vem seguinte, certo? Ou até mesmo com o pronome demonstrativo, aquele, aquela, ou também com o pronome oblíquo a, que será representado por aquele ou aquela, que é o pronome demonstrativo. Como assim? Então vamos lá. Você primeiramente precisará de um verbo que precise de preposição a, que seja regido pela preposição a. Então, fui à igreja ontem. Fui à igreja, ó, verbo ir a algum lugar, certo? A palavra igreja é um substantivo feminino, logo terá um artigo feminino. Essa junção da preposição a com o artigo feminino demonstra que nós temos a crase, que é representada pelo acento grave. Então, crase é a junção da preposição a com o artigo feminino, com o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, com um pronome oblíquo no a, que estará representando também um pronome demonstrativo. Por exemplo, aqui me referi, não existe mais, pois a loja fechou. Exemplo, a que me referi, ou seja, quem refere a alguma coisa. Então, aquela que me referi seria mais ou menos assim. Bom, para os casos de crase, nós temos os casos obrigatórios, os casos não obrigatórios ou proibitivos e também os facultativos. Então, hoje nós iremos iniciar falando de alguns casos obrigatórios e daremos prosseguimento aos demais casos posteriormente no próximo vídeo, beleza? Vem aqui comigo. Então, crase é a junção da preposição a mais o artigo feminino, que vai dar o a craseado, certo? Cuidado, acento grave, que é aquele acento contrário, né? E não acento crase, não é acento crase. Tem pessoas que falam erroneamente e não é assim, né? Eu sei que isso daí, obviamente, algumas pessoas já sabem, já estão carecas de saber, mas é sempre bom alertar, certo? Bom, primeiro caso, eu tenho aqui uns macetes, uns bizus para passar, para que você não tenha dúvidas quanto ao uso dessa crase. Vamos verificar? Vem aqui comigo. Primeiro caso, troque por um substantivo masculino. Se ficar ao, terá a crase. Então, olha o exemplo. A menina foi à escola. Se eu tivesse falado, não tenho certeza e tal, não compreendi muito bem, troca por uma masculina. A menina foi ao clube. Ficou ao? Então tem crase. Se não tivesse ficado ao, não teria crase. Por quê? Aí eu teria certeza de que o meu verbo ele não é regido pela preposição a. Ele seria um verbo transitivo direto, que não exigiria a presença da preposição. Mas eu não tenho certeza, eu faço essa mudança. Se ficou ao, crase nela. Beleza? Agora aqui, coloque um artigo antes do substantivo e coloque como sujeito. Porque às vezes a gente inicia uma frase, a gente não sabe se é artigo, é preposição ou não. É neste caso. Então, por exemplo, lasanha da minha mãe é ótima. Ficou um pouco estranho, não ficou? Eu achei. Ficaria melhor expressa se eu tivesse falado a lasanha da minha mãe é ótima. Por quê? Eu estaria fazendo a função do artigo, que é especificar, que é determinar. A lasanha da minha mãe é ótima, eu especifiquei. Então, por eu ter feito esta especificação e eu ter agido a palavra lasanha no seu contexto sintático como sujeito da ação, eu tenho um artigo e não uma preposição. Isso daí é uma ótima dica para vocês saberem quando é artigo ou quando é preposição,
A preposição, ela está sempre relacionada ao verbo e não ao sujeito, não ao substantivo. Entenderam? Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Vamos aos casos agora obrigatórios que nós temos quanto ao uso da crase. Primeiramente, locuções adverbiais, locuções adjetivas, locuções conjuntivas e locuções prepositivas. Vamos ver, eu citei aqui um exemplo de cada uma delas, só para vocês terem uma noção. Mas nós temos vários outros casos de locuções que vocês deverão estar atento quanto a esse uso, certo? Ó, o jovem chegou às pressas. O jovem chegou às pressas. Neste caso aqui, às pressas, está me indicando uma circunstância, de modo, o modo como ele chegou, às pressas. Então aí eu vou ter o que nós chamamos de locução adverbial de modo ou modal, como podem ver aí em alguns livros. Agora olha o outro exemplo. Um policial à paisana trocou tiros com os bandidos. À paisana. Ó, um policial à paisana. Então, eu estou modificando um substantivo, certo? E ali, à paisana vai ser uma locução adjetiva. Por quê? Eu estou ali dando a expressão, caracterizando, modificando que tipo de policial eu tenho. É um policial à paisana, não é qualquer tipo de policial. Então, eu modifiquei o substantivo ao qual está se referindo. E aí, eu falo que é uma locução adjetiva. E à medida que estudo, fico mais seguro. À medida que estudo, fico mais seguro. Essa expressão, à medida que, a proporção que, tudo denota o quê? Proporcionalidade. É uma circunstância de proporcionalidade, que é comum vermos em orações subordinadas, verbiais, proporcionais, certo? Então, ali é uma locução conjuntiva, porque é representada pela conjunção proporcional. Agora, Ana estava à espera de sua filha. Essa expressão, à espera de, sempre que vocês tiverem expressões terminando com a preposição de, nós dizemos que é uma locução prepositiva, porque vai indicar um sentido, uma direção. E ali, à espera de essa locução prepositiva, certo? Vamos ver o outro caso que nós temos. Locução prepositiva implícita, a moda de, a maneira de, que nós temos também como um caso especial da crase, certo? Jantei um bacalhau a Gomes de Sá. Então, a maneira de Gomes de Sá seria isso. Amanhã comerei um tutu à mineira, a moda mineira, certo? Ficou implícito. A moda de quê? A moda de Minas Gerais. Seria isso. Os frangos foram feitos à moda da Casa Imperial. Então, a moda da Casa Imperial. Moda, a maneira da Casa Imperial. Fiz uma poesia a Drummond. A maneira de Drummond. Seria isso. Beleza? Tudo bem? Agora nós iremos ver o terceiro caso, que é o caso da preposição mais a ou as, como pronome demonstrativo, que foi o caso que eu falei. Olha o exemplo aqui. Aludimos a que foi 01 no concurso da EA. Ou seja, nos referimos a que foi, aquela que foi 01 no concurso da EA. Então, aqui, olha, aqui, esse a aqui, aludimos a quem? Ó, o verbo, ele pediu a preposição, ele foi regido pela preposição a. Então, aquela, eu consigo substituir implicitamente pelo pronome demonstrativo aquela. Então, por isso, levei a crase, o acento grave, na palavra, na letra A, aqui, porque representa a nossa grave. Nosso acento grave, que representa a nossa crase, que foi a junção da preposição a com o pronome demonstrativo aquela.
certo? Outro caso que nós temos, olha o exemplo. Bebida é sempre nociva àqueles que se embriagam. Então aqui, bebida é sempre nociva. Nociva é um substantivo que exige a preposição a. Por ele exigir essa preposição a, ele ser regido por uma preposição a, ele irá fazer a junção com o pronome demonstrativo que vem posteriormente a ele. Então, por isso, houve aqui a crase, aqueles. Então, eu posso fazer essa junção com o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, sempre com estes pronomes. Depois de todo o terror, assistir aquilo foi a gota d'água. Assistir, ver a quê? O verbo ele exigiu a preposição. E aí eu fiz a junção que dá a crase. Beleza? Estes são os 3 casos aí que são obrigatórios. No próximo nós veremos as demais regras e conto com a presença de todos. Até a próxima! Olá, queridos, aqui é a professora Evelyn Chambarelli. Hoje nós iremos falar sobre crase. O que é a crase? A crase é quando a gente tem um verbo que exige a presença de uma preposição a. Esta preposição irá se juntar ou com o artigo feminino da palavra que vem seguinte, certo? Ou até mesmo com o pronome demonstrativo, aquele, aquela, ou também com o pronome oblíquo a, que será representado por aquele ou aquela, que é o pronome demonstrativo. Como assim? Então vamos lá. Você primeiramente precisará de um verbo que precise de preposição a, que seja regido pela preposição a. Então, fui à igreja ontem. Fui à igreja, ó, verbo ir a algum lugar, certo? A palavra igreja é um substantivo feminino, logo terá um artigo feminino. Essa junção da preposição a com o artigo feminino demonstra que nós temos a crase, que é representada pelo acento grave. Então, crase é a junção da preposição a com o artigo feminino, com o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, com um pronome oblíquo ato no a, que estará representando também um pronome demonstrativo. Por exemplo, aqui me referi, não existe mais, pois a loja fechou. Exemplo, a que me referi, ou seja, quem refere-se a alguma coisa. Então, aquela que me referi seria mais ou menos assim. Bom, para os casos de crase, nós temos os casos obrigatórios, os casos não obrigatórios ou proibitivos e também os facultativos. Então, hoje nós iremos iniciar falando de alguns casos obrigatórios e daremos prosseguimento aos demais casos posteriormente no próximo vídeo, beleza? Vem aqui comigo. Então, crase é a junção da preposição a mais o artigo feminino, que vai dar o a craseado, certo? Cuidado, acento grave, que é aquele acento contrário, né? E não acento crase, não é acento crase. Tem pessoas que falam erroneamente e não é assim, né? Eu sei que isso daí, obviamente, algumas pessoas já sabem, já estão carecas de saber, mas é sempre bom alertar, certo? Bom, primeiro caso, eu tenho aqui uns macetes, uns bizus para passar, para que você não tenha dúvidas quanto ao uso dessa crase. Vamos verificar? Vem aqui comigo. Primeiro caso, troque por um substantivo masculino. Se ficar ao, terá a crase. Então, olha o exemplo. A menina foi à escola. Se eu tivesse falado, não tenho certeza e tal, não compreendi muito bem, troca por uma masculina. A menina foi ao clube. Ficou ao? Então tem crase. Se não tivesse ficado ao, não teria crase. Por quê? Aí eu teria certeza de que o meu verbo ele não é regido pela preposição a.
Ele seria um verbo transitivo direto, que não exigiria a presença da preposição. Mas eu não tenho certeza, eu faço essa mudança. Se ficou ao, crase nela. Beleza? Agora aqui, coloque um artigo antes do substantivo e coloque como sujeito. Porque às vezes a gente inicia uma frase, a gente não sabe se é artigo, é preposição ou não. É neste caso. Então, por exemplo, lasanha da minha mãe é ótima. Ficou um pouco estranho, não ficou? Eu achei. Ficaria melhor expressa se eu tivesse falado: a lasanha da minha mãe é ótima. Por quê? Eu estaria fazendo a função do artigo, que é especificar, que é determinar. A lasanha da minha mãe é ótima, eu especifiquei. Então, por eu ter feito esta especificação e eu ter agido a palavra lasanha no seu contexto sintático como sujeito da ação, eu tenho um artigo e não uma preposição. Isso daí é uma ótima dica para vocês saberem quando é artigo ou quando é preposição. A preposição ela está sempre relacionada ao verbo e não ao sujeito, não ao substantivo. Entenderam? Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Vamos aos casos agora obrigatórios que nós temos quanto ao uso da crase. Primeiramente, locuções adverbiais, locuções adjetivas, locuções conjuntivas e locuções prepositivas. Vamos ver, eu citei aqui um exemplo de cada uma delas, só para vocês terem uma noção. Mas nós temos vários outros casos de locuções que vocês deverão estar atento quanto a esse uso, certo? Ó, o jovem chegou às pressas. O jovem chegou às pressas. Neste caso aqui, às pressas está me indicando uma circunstância, de modo, um modo como ele chegou, às pressas. Então aí eu vou ter o que nós chamamos de locução adverbial de modo ou modal, como podem ver aí em alguns livros. Agora olha o outro exemplo. Um policial à paisana trocou tiros com os bandidos. À paisana. Ó, um policial à paisana. Então, eu estou modificando um substantivo, certo? E ali, à paisana vai ser uma locução adjetiva. Por quê? Eu estou ali dando a expressão, caracterizando, modificando que tipo de policial eu tenho. É um policial à paisana, não é qualquer tipo de policial. Então, eu modifiquei o substantivo ao qual está se referindo. E aí, eu falo que é uma locução adjetiva. E à medida que estudo, fico mais seguro. À medida que estudo, fico mais seguro. Essa expressão, à medida que, a proporção que, tudo denota o quê? Proporcionalidade. É uma circunstância de proporcionalidade, que é comum vermos em orações subordinadas, verbiais, proporcionais, certo? Então, ali é uma locução conjuntiva, porque é representada pela conjunção proporcional. Agora, Ana estava à espera de sua filha. Essa expressão à espera de, sempre que vocês tiverem expressões terminando com a preposição de, nós dizemos que é uma locução prepositiva, porque vai indicar um sentido, uma direção. E ali, à espera de essa locução prepositiva, certo? Vamos ver o outro caso que nós temos. Locução prepositiva implícita, a moda de, a maneira de, que nós temos também como um caso especial da crase, certo? Jantei um bacalhau a Gomes de Sá. Então, a maneira de Gomes de Sá seria isso. Amanhã comerei um tutu à mineira, a moda mineira, certo? Ficou implícito. A moda de quê? A moda de Minas Gerais. Seria isso. Os frangos foram feitos à moda da Casa Imperial. Então, a moda da Casa Imperial. Moda
A maneira da casa imperial. Fiz uma poesia a Drummond. A maneira de Drummond. Seria isso. Beleza? Tudo bem? Agora nós iremos ver o terceiro caso, que é o caso da preposição mais a ou as, como pronome demonstrativo, que foi o caso que eu falei. Olha o exemplo aqui. Aludimos a que foi 01 no concurso da EA. Ou seja, nos referimos a que foi, aquela que foi 01 no concurso da EA. Então aqui, olha, aqui, esse a aqui, aludimos a quem? Ó, o verbo ele pediu a preposição, ele foi regido pela preposição a. Então, aquela, eu consigo substituir implicitamente pelo pronome demonstrativo aquela. Então, por isso, levei a crase, o acento grave, na palavra, na letra A, aqui, porque representa a nossa grave. Nosso acento grave, que representa a nossa crase, que foi a junção da preposição a com o pronome demonstrativo aquela, certo? Outro caso que nós temos, olha o exemplo. Bebida é sempre nociva àqueles que se embriagam. Então, aqui, bebida é sempre nociva. Nociva é um substantivo que exige a preposição a. Por ele exigir essa preposição a, ele ser regido por uma preposição a, ele irá fazer a junção com o pronome demonstrativo que vem posteriormente a ele. Então, por isso, houve aqui a crase, aqueles. Então, eu posso fazer essa junção com o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, sempre com estes pronomes. Depois de todo o terror, assistir aquilo foi a gota d'água. Assistir, ver a quê? O verbo ele exigiu a preposição. E aí eu fiz a junção que dá a crase. Beleza? Estes são os 3 casos aí que são obrigatórios. No próximo nós veremos as demais regras e conto com a presença de todos. Até a próxima!